Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. Nós estamos meditando em sementes de esperança para 2024. Pode fazer parte dos nossos propósitos, das nossas novas atitudes para esse novo ano, esse novo ciclo da nossa vida que se inicia. Podemos já tomar decisões importantes a partir de já. Mais uma semente que eu quero deixar com você hoje é: seja humilde e sirva. Servir como um ato de humildade. É quando nós nos posicionamos para que a Bíblia chame de ser exaltado. O que significa receber a honra e ser promovido a níveis mais elevados de autoridade, responsabilidade e influência? Alguns crentes ficam desconfortáveis com a ideia de serem exaltados, pois sabem que exaltar a si mesmo é uma perigosa armadilha. Jesus foi claro quando disse que se exaltássemos a nós mesmos, nós seríamos humilhados. A melhor forma de encontrarmos e agradarmos ao coração do nosso Pai é sermos humildes na posição de servir. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola. Quando alguém convidar você para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou lhe diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículos de 7 a 11. Enquanto exaltar a si mesmo leva ao rebaixamento, é igualmente verdade que temos outra opção. Se nos humilharmos, seremos exaltados por Deus. Exaltar a si mesmo é destrutivo, pois estaremos tentando fazer o que somente Deus pode fazer. Deus nos diz claramente que nos exaltar é trabalho dele. Depois que Pedro citou Provérbios 3:34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Ele disse: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 6. Nosso trabalho é humilhar-nos, andar pelo caminho mais baixo. O trabalho de Deus é exaltar-nos, expandir a nossa visibilidade e influência. E é um trabalho que Ele quer fazer. Ele nos diz que somos a luz do mundo e quer adicionar graça às nossas vidas para que possamos brilhar mais intensamente. Ele nos ensina como fazer nosso trabalho para que Ele possa fazer o dele. Exaltar a si mesmo é destrutivo, pois estamos tentando fazer o que somente Deus pode fazer: exaltar o homem. Fidelidade com o que é dos outros faz parte desse processo. Considere como um ato de servir, posicionou Moisés de forma a ser exaltado por Deus e ser enviado para seu chamado e para o seu destino. Sabemos que Moisés teve um senso de propósito em sua vida quando estava com 40 anos, pois ele foi movido a matar um egípcio que estava oprimindo um companheiro hebreu. Mesmo assim, Deus apenas o enviou a seu destino 40 anos depois, quando ele tinha 80 anos de idade. A essa altura, Moisés fazia algo bem diferente que ficar procurando erros para corrigir. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, então, ele levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe e o monte de Deus.
Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2. Moisés recebeu seu chamado cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele recebeu seu próprio rebanho, o povo de Israel, enquanto cuidava do rebanho de outra pessoa. Isso não foi coincidência. É como Deus age. Foi assim que Jesus descreveu a lógica por trás do mundo quando Deus nos confia então algo. Lucas 16, 10, 12 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Se você quiser se posicionar para que Deus o faça avançar em seu chamado, Ele aumente a sua capacidade de ter mais responsabilidades e recursos, Jesus disse: então servir deve ser mais do que atos aleatórios de bondade e generosidade de vez em quando. Você precisa servir como um mordomo fiel e cuidar dos bens, tanto seus como de outras pessoas. As pessoas sempre perguntam como pode conseguir uma visão do propósito e do chamado que Deus tem para suas vidas. A resposta é: sirva a visão de outra pessoa. Ajude no ministério de outra pessoa. Não é a única forma de receber uma visão para si, mas é a melhor forma. Da mesma forma, se quiser que o Senhor aumente as suas finanças, unção ou qualquer outro recurso em sua vida, peça a Ele a oportunidade de gerenciar os recursos para alguém, principalmente aqueles que Ele tem depositado nas suas mãos. Os recursos da sua família, a sua casa, seus filhos, tudo aquilo que Deus tem te dado. Se você não cuida bem disso, como Deus poderá te dar coisas maiores? O Senhor quer entregar a você o que é seu, mas Ele quer saber se você realmente será fiel com aquilo que Ele lhe confiar. Então Ele lhe dá a oportunidade de ser fiel com as pequenas coisas, e principalmente as coisas que pertencem a Ele ou que pertencem a outras pessoas. Se você puder ser fiel com os recursos que Deus tem te dado, com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, então pode ser que Ele confie com o que é seu. Essa parábola das 10 minas, Jesus conta a história de um nobre que recebeu um reino e procurava por pessoas adequadas para cargos de autoridade. Sua estratégia foi confiar a alguns servos um pouco de dinheiro por um tempo. Mais tarde, então, ele chama esses servos para que prestem conta de como tinham usado o seu dinheiro. Os servos que investiram bem o dinheiro foram promovidos a governadores de cidades e vilas de diversos tamanhos. Mas o servo que se recusou a investir o que lhe havia sido confiado foi despido de suas posses e também da sua posição, como nós vimos lá em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 26. A mensagem dessa parábola não é complicada, mas é para se pensar. Jesus, o nosso Rei, está procurando homens e mulheres para governar e reinar com Ele. Ele quer encontrar servos fiéis que possam ser promovidos, que saibam lidar com responsabilidade de compartilhar aquilo que é seu. E o teste que ele usará para determinar quem está apto é a mordomia. Ser fiel no pouco. Ser fiel com o que pertence a Deus e ser fiel com aquilo que pertence a outras pessoas. O chamado de Deus em nossas vidas é maior do que nós podemos imaginar. Ele vai além dessa vida, é para toda a eternidade. Ele quer nos dar um lugar de honra, de autoridade, de liderança em seu reino eterno. Sua visão do nosso destino eterno, quase tudo o que buscamos nessa vida. Coisas que vemos como medida de satisfação e alegria, reduzem a nada.
Precisamos aprender a posicionar nossas vidas para a eternidade e celebrar as coisas que nos levam a um sucesso eterno. É muito importante que nós aprendamos, que nós possamos observar como nós estamos cuidando das coisas do nosso Senhor, como nós estamos cuidando das coisas que Deus tem colocado em nossas mãos e como nós estamos cuidando daquelas coisas que outras pessoas têm colocado em nossas mãos. Eu creio que será transbordante a graça e a alegria de Jesus quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, quando, como seus servos, nós suportamos com humildade os desafios de sermos bons mordomos, de servir ao Senhor, de sermos humildes e generosos, investindo e edificando não só nossas vidas, mas também sendo generosos e edificando a vida dos outros. O solo do serviço é um dos lugares mais ricos para se desenvolver a humildade. É lá que elas se aprofundam. É lá que elas se espalham e conseguem os nutrientes que precisam para gerar frutos para Deus e frutos que durem e frutos que possam impactar outras vidas. Lembre-se, em 2024, seja humilde, aprenda a servir e cuidar de tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!